Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 7, onde estaremos estudando a estrutura de um programa de computador. Segundo o nosso plano de ensino, além de estudar a estrutura do programa de computador, nós vamos aprender como esses programas são construídos, quais são as pessoas envolvidas no desenvolvimento de um programa de computador e quais são as ferramentas utilizadas. Para iniciar a nossa discussão, a gente precisa definir o que é um programa de computador. Certamente nós temos esse conceito de forma intuitiva, porque no nosso dia a dia, tenho certeza que todos nós já utilizamos diversos programas de computador, certo? Então, para começar a nossa discussão, vamos verificar uma definição de programa de computador, de dicionário mesmo, e a partir dessa definição debater alguns conceitos. Então, um programa de computador é um conjunto de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada por um computador. O termo pode ser uma referência ao código-fonte escrito em uma linguagem de programação ou ao arquivo que contém a forma executável deste código-fonte. Bom, para começar, quando estávamos estudando a estrutura de um computador, a arquitetura de um computador, nós aprendemos que os dispositivos que um computador possui, né, para que compõe a sua arquitetura, são chamados de hardware. Então, todas aquelas peças lá do computador que nós estudamos são chamadas de hardware. Aqui, como estamos falando de programa de computador, a primeira definição que nós temos é a seguinte: um programa de computador é um software. Então, hardware são as peças, né, os dispositivos que formam um computador, e um software são os programas de computador. Software, programa de computador e aplicativos, que é um termo mais recente e provavelmente estamos mais acostumados, são sinônimos, ok? Então, o que são os aplicativos? Aplicativos são os softwares que nós utilizamos para realizar uma tarefa específica. Nós utilizamos programas de computador para realizar tarefas, atender às nossas necessidades, certo? Então, a partir do momento que a gente tem um computador, tem um smartphone, que não deixa de ser um computador, se eu preciso atender alguma necessidade, o que eu posso fazer? Eu posso baixar e instalar certos aplicativos para então, a partir desses aplicativos, resolver o problema que eu estava tendo. Vamos supor, eu preciso tirar uma foto e salvar essa foto no meu smartphone. Então, eu posso utilizar um aplicativo para tirar foto, né, um aplicativo da câmera. Eu preciso fazer um checklist de tarefas. Eu posso utilizar um aplicativo para isso também. Eu preciso me comunicar com uma pessoa a partir de mensagens. Então, nós temos aplicativos que nos permitem fazer isso. Então, percebo que esses diferentes aplicativos nos permitem resolver as nossas diferentes necessidades. Então, os programas de computador, os softwares, que não deixam de ser aplicativos, têm como objetivo, né, serem utilizados a partir de uma máquina para resolver as nossas necessidades do cotidiano. Esses programas, esses softwares, né, que nós utilizamos, eles precisam ser construídos por alguém. Então, alguém desenvolveu esses programas para que nós, enquanto usuário final, possamos utilizar esses programas. Então, para que os desenvolvedores, os profissionais de computação desenvolvam esses programas, eles precisam de algumas ferramentas, né? Como, por exemplo, vemos aqui na definição, eles precisam de linguagem de programação. Para que eles precisam de linguagem de programação? Eles precisam de uma linguagem de programação justamente para construir o código-fonte do programa. Então, todo programa de computador ele é construído a partir de uma linguagem de programação. E
Essa linguagem de programação permite a construção do quê? Do código-fonte. Ok? Esse código-fonte é, de fato, o nosso programa, o nosso software, o nosso aplicativo, que, quando terminado, se transforma num executável. E aí, esse executável é o que, de fato, nós, enquanto usuários, utilizamos. Aquele aplicativo que a gente baixa e instala no nosso smartphone, aquilo é o executável, certo? Então, significa que é um programa pronto para ser utilizado por nós, usuários finais. E aqui nós temos vários e vários exemplos de programas de computador, ok? Então perceba que, dependendo da minha necessidade, eu posso utilizar um programa de computador mais adequado para resolver essa necessidade. Então, essa é a ideia dos programas de computador. Esses programas de computador, eles podem ser classificados. Né? Existem vários programas e a gente pode começar a organizar, a classificar esses programas levando em consideração alguns critérios. Por exemplo, eu posso classificar os programas de computador levando em consideração a finalidade para o qual eles foram construídos. Programas de computador voltados para a educação, programas de computador voltados para o entretenimento, programas de computador específico para trocas de mensagens de texto e assim por diante. Então, dependendo da finalidade para o qual ele foi construído, a gente pode classificar esses programas. A gente também pode classificar os programas de computador levando em consideração a plataforma que eles conseguem operar, ou a plataforma para a qual eles foram construídos. E também, obviamente, não limita, a classificação dos programas não se limita a essas três, mas nós vamos conversar sobre essas três. A terceira nós podemos classificar os programas de computador levando em consideração a licença desse programa. Então nós vamos conversar sobre essas três classificações, ok? Em relação à finalidade, a gente pode classificar o programa de computador que não deixa de ser um software, né, a partir de duas macro finalidades. Os programas de computador, os softwares de aplicativo, que são aqueles que são usados diretamente pelo usuário final, e os programas, os softwares de sistema, que são aqueles que não são utilizados diretamente pelo usuário final, mas podem vir a ser utilizados indiretamente. Sobre esses programas de sistema, nós também podemos levar em consideração três subclassificações: os programas de sistema operacional, os programas de sistema de suporte e os programas de sistema de desenvolvimento. Vamos ver o que são cada um desses. Já sobre os softwares de aplicativo, os programas de aplicativo, que são aqueles usados diretamente pelo usuário final, a gente pode classificar como de uso geral, de propósito geral, ou de um propósito específico. Okay? Como nós falamos ainda há pouco sobre a classificação em relação à aplicabilidade do software, educação, finanças, entretenimento, ou de utilitário, que é de uso geral, e assim por diante. Esses aqui é a exemplificação da classificação de programas utilizados pelo usuário final, tranquilo de se imaginar. Vamos conversar agora nesse momento sobre esses três, que são os programas de computador de sistema, ok? E aí nós vamos conversar primeiramente sobre os programas de computador de sistemas operacionais. O que é um programa de computador do tipo sistema operacional? Sistema operacional é um programa ou conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos do sistema, definir qual programa recebe a atenção do processador, gerenciar a memória,
criar um sistema de arquivos, dentre outras coisas. Né? Além disso, o sistema operacional muitas das vezes fornece uma interface entre o computador, serve para fornecer, né, essa interface entre o computador e o usuário. Então, observe essa figura aqui mais à direita. Nessa figura mais à direita, nós temos 4 retângulos aqui, né? 4 retângulos. O primeiro retângulo é o hardware, ou seja, entendo que o hardware é o nosso computador propriamente dito. São aqueles nossos a conexão dos nossos dispositivos de entrada, de saída, de processamento e de memória. Então aqui nós temos o computador. Para que esse computador então consiga operar, o que a gente tem logo acima? O nosso sistema operacional. Então é a partir desse tipo de programa, que é um programa de sistema, que nós vamos utilizar o nosso computador. Então, para que serve esse sistema operacional? Esse tipo de programa? Para gerenciar os recursos do computador. Lembram? Quando a gente está utilizando diferentes dispositivos de entrada, o computador precisa saber o momento de acionar esses dispositivos, precisa saber o momento de armazenar as informações na memória, ele precisa saber o que deve ser processado a cada momento. Então, todo esse gerenciamento é realizado a partir desse tipo de programa, chamado sistema operacional. Tá? Então, todo computador precisa ter um sistema operacional para gerenciar os recursos da máquina. E aí, nós temos vários tipos de sistema operacional. Aqui eu trouxe alguns exemplos para vocês. Né? Vocês devem conhecer esse primeiro, que é a logo do sistema operacional chamado de Windows, da empresa Microsoft. Nós temos os sistemas operacionais da família Linux, e aí tem várias e várias distribuições Linux. Nós temos os sistemas operacionais da empresa Apple, que é o sistema iOS, que são instalados nos iPhones da vida e nos MacBooks. Nós temos também o sistema operacional Android, né, que são instalados em muitos smartphones também. Muito bem, então esses sistemas operacionais, independente de qual seja, todos têm a mesma finalidade. Gerenciar, são programas que têm como objetivo gerenciar os recursos do hardware. Uma vez que a gente tem o sistema operacional instalado no nosso computador, ele nos permite, por isso ele funciona como uma interface entre o computador e o usuário, ele nos permite que outros programas possam ser instalados. E aí, a partir do momento que a gente tem outros programas instalados, que são os programas de aplicativos, como por exemplo todos esses aqui, todos esses são programas de aplicativo. Então, o sistema operacional nos permite instalar esses outros programas, esses outros softwares. Né? Vamos supor que eu queira instalar, considerando que eu estou no Android, eu queira instalar o aplicativo do Facebook, do WhatsApp, queira instalar o Telegram, o Maps e por aí vai. Então eu consigo fazer isso porque no meu computador tem um Android rodando, tem um sistema operacional ali. Então, a partir do momento que eu tenho vários aplicativos instalados, o sistema operacional vai ter a responsabilidade de gerenciar esses aplicativos para saber qual deles deve usar o hardware em que determinado momento. Então, essa é a ideia do sistema operacional. A partir do momento que a gente tem um computador, tem um sistema operacional, tem os aplicativos, os softwares instalados, o usuário, então, pode usufruir dessa pilha de arquitetura que estamos vendo aqui. Então, o que o usuário vai usufruir, na verdade? Perceba que o usuário ele vai usufruir dos programas, dos softwares, dos aplicativos, mas indiretamente ele está utilizando o sistema operacional, porque esses softwares precisam do sistema operacional para gerenciar o hardware. Okay? É por isso que no seu smartphone ou no seu computador você tem um sistema operacional instalado. Você tem um Android, você tem um Linux, ou você tem um Windows, ou você tem um iOS, se tiver um MacBook ou um iPhone, por exemplo.
ok? Então, os sistemas operacionais são programas de computador com essa finalidade, são programas de sistema que o usuário utiliza indiretamente, com a finalidade de gerenciar os recursos da máquina para que os programas de aplicativo então possam ser utilizados, ok? No próximo vídeo vamos falar dos programas de sistemas do tipo de suporte e de desenvolvimento. Até lá!